Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de palestras organizado pelo LAPEGS, Laboratório de Estudos em Práticas em Educação Geográfica Sustentável, aqui da UFMS de Campo Grande. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Rossi, trabalho na Faculdade de Educação, também no programa de pós-graduação em Recursos Naturais em Educação da UFMS, sou geógrafo de formação, e hoje para nós é um prazer enorme receber a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Ieda de Carvalho Mendes. Antes de apresentar a pesquisadora Ieda, eu gostaria de agradecer a presença de estudantes da educação do campo, estudantes de biologia, estudantes da geografia, recursos naturais e toda a comunidade acadêmica, bem como também alguns agricultores familiares que estão nos assistindo. Nosso muito obrigado para compartilhar essa palestra do dia de hoje, apresentando um pouquinho da trajetória da pesquisadora Ieda de Carvalho Mendes, que possui graduação em Engenharia Agronômica pela UNB, a Universidade de Brasília, e doutorado em Soil Science pela Oregon State University. Ela é pesquisadora da Embrapa desde 1989. Trabalha na Embrapa Cerrados. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em microbiologia do solo, atuando principalmente nos temas fixação biológica do nitrogênio, ecologia microbiana e bioindicadores de qualidade do solo. Participou dos trabalhos que culminaram com o lançamento das estirpes Semia 5080 e Semia 5079, em 1993, e que são utilizadas até hoje no inoculante comercial de soja. Também participou de trabalhos que resultaram na recomendação de estirpes de risóbio para o feijoeiro, Cepac H12, e leguminosas forrageiras. Como resultado dos estudos do seu grupo com bioindicadores, foi desenvolvida a tecnologia de bioanálise do solo, BioAS, que consiste na agregação de duas enzimas do solo, a arilsulfatase e a beta-glicosidase, associadas aos ciclos do enxofre e do carbono, respectivamente, às análises de rotina dos solos. Com a BioAS, o agricultor brasileiro pode monitorar a saúde do seu solo, sabendo exatamente o que avaliar, por que avaliar, como avaliar, quando avaliar, principalmente, como interpretar o que foi avaliado. Desde 2019, coordena a capacitação de 80 laboratórios comerciais de análise de solo e ensaios de determinação da atividade das enzimas beta-glicosidase e arilsulfatase. 31 laboratórios já foram habilitados e constituem a rede Embrapa de bioanálise de solo, rede Embrapas de BioAS. Gente, teria muito mais coisa para falar do currículo da pesquisadora Ieda, que eu agradeço demais ela ter aceito de prontidão o convite em participar dessa live. Nós sabemos que não é fácil conciliar agenda e horário perante todas as atividades que a Ieda deve enfrentar no seu dia a dia. Então, mais uma vez, muito obrigado. O tema da palestra de hoje é sobre saúde do solo. É uma temática que nos interessa, não só enquanto pesquisadores, mas também enquanto alguns que estão aqui como produtores rurais, e que diz respeito a uma série de serviços ecossistêmicos indispensáveis à vida no planeta Terra. Então, eu vou deixar vocês com a palavra da pesquisadora Ieda, a quem eu agradeço enormemente. Ieda, a palavra é sua, fique à vontade. Nós vamos coletar as 3 primeiras perguntas que vão aparecer durante a sua aula para serem feitas ao final. Tudo bem? Muito obrigado. Professor Rafael, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é tão precioso, sabe, gente, quando a gente recebe esses convites, para estar aqui com vocês, mostrando essa nova tecnologia. Então, isso para a gente é uma oportunidade muito rara, muito preciosa, muito única. A gente que fica agradecido pelo convite, viu? Para a gente é uma honra mesmo, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mostrando nesses avanços todos que a gente tem feito no Brasil
em termos de avaliar a saúde dos nossos solos, né? Então, olha, pessoal, boa noite para todo mundo que está aí. Muito obrigado, viu? E vamos pensar nessa aula, né? Porque o professor falou que eu só tenho 40 minutos, eu queria ficar falando aqui quase 2 horas, mas ele me cortou, ué. Só está com 3 perguntas aí, nossa, que coisa. Mas então vamos começar, né? Professor, eu vou compartilhar minha tela, então. Deixa eu ver aqui. Entrou? Tá entrando, né? Peraí, vou esperar entrar. Eu tô vendo aqui no YouTube também como é que tá, porque sempre dá um delayzinho, né? Tá, deu Bom, certinho, Ieda, tá ótimo. obrigada. Gente, então, a gente vai falar sobre como avaliar a saúde do solo, o que que é a saúde do solo, por que que a saúde do solo é importante. E aí eu vou estar falando muito nessa palestra de uma tecnologia que a gente lançou em 2020, que é a análise biológica do solo, ou então a BioAS, que é uma maneira muito simples, eficiente, para a gente avaliar a saúde do solo. Bom, esse não é um trabalho só da IEDA, é um trabalho que envolve um grande grupo de pessoas. Está aqui o meu colega Fábio Bueno, o Guilherme Chay. Deixa eu mudar aqui o ponteiro aqui para ficar melhor para vocês verem. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui, gente. Vamos aqui, opção de ponteiro, apontador. Isso, está aqui, olha, o Fábio Bueno, o Guilherme Chay, o nosso saudoso colega de Jean Martinhão, todo o pessoal da informática, operários, técnicos agrícolas, todo esse pessoal aqui que foi que ajudou a gente a desenvolver essa tecnologia, viu, gente? Bom, o professor falou, eu sou aqui da Embrapa Cerrados. A Embrapa Cerrados fica aqui em Planaltina. É a unidade da Embrapa que foi criada há 50 anos atrás para coordenar todas as pesquisas agrícolas na região do Cerrado. Então, quando vocês estiverem passando aqui na rodovia BR-20, indo em direção lá para Fortaleza, o quilômetro 18 está aqui em Embrapa Cerrados, viu? Dá uma passadinha aqui e vem visitar a gente. Gente, então vamos começar a nossa aula de hoje. É o seguinte, quando a gente vê uma foto como essa, a gente vê aqui o solo, né? Então parece que o solo é só argila, silt e areia, né? É a base de todo o nosso sistema de produção agrícola. Mas a gente sabe que o solo não é só argila, silt e areia. O solo é vivo. E na realidade, embaixo dos nossos pés, o solo abriga a maior biodiversidade do planeta. A gente estima que uma colherzinha de chá cheia de solo tem mais população de micro-organismos do que a população de todo o planeta Terra. Imagina, né? Então, é realmente um universo paralelo embaixo dos nossos pés, e essa quantidade enorme de micro-organismos, fauna do solo, que estão ali vivendo no solo, fazem com que o solo funcione como se fosse um super-organismo. Então, o solo, a nossa visão hoje do solo é uma visão muito ampla. Não é só aquela questão de terra, né? Argila, silt, areia. Não, é um ser vivo, realmente, uma coisa assim, funcional, funciona como se fosse um super-organismo. E a gente sabe que o solo é o grande trabalhador das nossas lavouras, né, gente? É ele que sequestra carbono, armazena água, faz a ciclagem de nutrientes. Então, como toda boa empresa cuida da saúde dos seus trabalhadores. Então, o grande trabalhador das nossas lavouras é o nosso solo, e é aí que é super importante a gente cuidar da saúde desse grande trabalhador, da gente não querer que ele fique doente, porque ele é a nossa galinha dos ovos de ouro. E essa questão de saúde do solo, gente, ela está muito relacionada com a parte dos aspectos químicos, físicos e biológicos do solo. E a gente sabe que o solo vivo e saudável é a melhor biofábrica que o agricultor pode ter na lavoura dele. Hoje em dia a gente vê essa grande febre, né, de pessoas gastando muito dinheiro para montar biofábrica, não sei o quê, mas muitas vezes a gente esquece que se a gente manter nosso solo vivo, biologicamente ativo, a gente está tendo ali uma excelente biofábrica, uma vez que 99% dos micro-organismos do solo não crescem meio de cultura. Mas através de boas práticas de manejo, você pode manter essa biofábrica viva, biologicamente ativa, trabalhando a seu favor. E aí, gente, vem essa questão, por que a gente se preocupar com a saúde do solo, né? O que é a saúde do solo? Então, saúde do solo é um conceito relativamente novo. Começou ali no final da década de 80, e lá nos Estados Unidos. Então, assim, foi exatamente olhar para o solo com um olhar diferenciado, vendo realmente ele como um ser vivo que pode adoecer. E por que a gente preocupa com a saúde do solo? Porque a gente sabe que os solos saudáveis são muito mais produtivos que, por exemplo, os solos doentes. Hoje a gente tem dados de pesquisa que mostram que solos saudáveis chegam a produzir, em média, gente, 11 sacos a mais de soja por hectare do que solos doentes. Imagina. Então, são solos saudáveis, são muito mais produtivos. Outra grande vantagem no conceito de saúde do solo
e de você ter um solo saudável, é que a saúde do solo não para só aí nessa questão de produtividade. Ela vai muito mais além do que simplesmente quilos de grãos por hectare, arroba de carne por hectare. Solos saudáveis também, gente, são solos mais resilientes. São solos que conseguem tolerar melhor essas adversidades da vida de um solo na lavoura, né? Então, eu tenho um experimento aqui para mostrar para vocês essa questão da saúde do solo e da resiliência. Um experimento de campo, onde a gente tinha a soja sendo cultivada em pousio, ou seja, só soja, e outro tratamento onde a soja era cultivada com a braquiária, ambos tratamentos produzindo a mesma quantidade de sacos de soja por hectare, 61, 64 sacos. A gente pegava a análise química desses tratamentos, muito semelhante, praticamente os mesmos teores de fósforo, pH, cálcio, magnésio. Mas olha que interessante, gente. Esse solo, onde a soja era sucedida pela braquiária, tá vendo que ele tem palha, o bacheiro das plantas é completamente distinto. Então, esse ambiente aqui é completamente diferente desse outro aqui, onde a soja era só cultivada em monocultivo, só soja, soja, soja. Mas na análise química, essa diferença não aparecia. E aí, quando a gente faz a análise da biologia do solo, dos componentes biológicos do solo, o que a gente observa? Que o solo sob braquiária, ele tinha mais atividade biológica do que o solo onde não tinha braquiária. E para medir essa atividade biológica aqui, eu estou usando exatamente as duas enzimas que a gente trabalha na análise biológica do solo, a beta-glicosidase e a arisfatase. No tratamento onde a gente tinha soja braquiária, 4 vezes mais beta-glicosidase do que no tratamento soja pousio e 8 vezes mais arisfatase. Então, ou seja, esses solos aqui produziam a mesma quantidade, quimicamente semelhantes, biologicamente distintos. Olha o que aconteceu, gente, quando teve um veranico muito forte no 7º ano de cultivo desse experimento. Aquele tratamento de soja braquiária virou com 59 sacas. O tratamento de soja pousio virou com 29 sacas, dando uma diferença de 30 sacos por hectare. Gente, mas esses vão perguntar, mas esses tratamentos não eram quimicamente semelhantes? Por que o tratamento com braquiária, então, produziu mais? Aí é que entra a questão da saúde do solo. Porque, embora essas áreas fossem quimicamente semelhantes, elas eram biologicamente distintas, e nesse exemplo ficou claro que a produtividade da soja correlacionou com a biologia do solo, não foi com a química do solo. Então, na realidade, o que a gente tinha aqui no tratamento soja braquiária era um ambiente de solo saudável, com alta atividade enzimática, e aqui no soja pousio, a gente tinha um solo doente com baixa atividade enzimática. E aí, naquela condição de falta de chuva, o solo saudável resistiu, o solo doente sucumbiu. Vocês lembram que a gente já está há 5 anos aí saindo da Covid, né? Graças a Deus. Mas naquela primeira onda da Covid era muito claro que quem tinha comorbidade era muito mais suscetível à doença do que quem não tinha. Esse exemplo aqui mostra exatamente isso. Ó. O solo doente que tinha comorbidade, o solo que, né, com baixa atividade enzimática, ele sucumbiu diante do veranico e o solo saudável resistiu. Então aí vem outra grande característica do solo saudável, é que ele é um solo, por ser um solo biologicamente mais ativo, ele é mais resiliente e mais produtivo. Então, gente, basicamente, essas são as duas grandes vantagens de você ter solos saudáveis nas suas lavouras. É mais produtivo e é mais resiliente, é mais tolerante a esses impactos adversos que ocorrem na vida de um solo com uma falta de chuva, né? E aí, nesse caso aqui, gente, esse tratamento aqui, onde a soja era sucedida pela braquiária, por que ele foi mais resistente àquela falta de chuva? É porque a estrutura física desse tratamento era completamente distinta da estrutura física do tratamento onde a gente tinha soja cultivada em pousio. Na braquiária, como a estrutura física era bem melhor, o solo conseguia armazenar mais água. Armazenando mais água, naquela condição de falta de chuva, a soja produziu mais. O outro tratamento onde a gente tinha soja pousio tinha uma estrutura péssima, não conseguiu armazenar água, faltou chuva, a produtividade da soja caiu lá para baixo. E esse exemplo ele é muito interessante, porque já de cara, já vai mostrando aqui para a gente no nosso bate-papo de hoje, como que a biologia do solo está relacionada com a física do solo. Quanto melhor a biologia, melhor a física. Elas andam de mão dadas. Por quê? Porque, na realidade, a biologia é a cola que vai colar as partículas do solo para resultar na física do solo, né? Então, aqui também já mostro para vocês como que as enzimas, por que as enzimas são utilizadas para avaliar a saúde do solo. Porque elas estão relacionadas com tudo o que está acontecendo no solo, inclusive a parte de física. Então, gente, esse exemplo eu gosto muito dele porque é o seguinte: lembra que antes do veranico esses dois tratamentos produziam quantidades semelhantes de sacos de soja por hectare? Então, o mantra aqui é o seguinte: ó, todo solo saudável é produtivo,
mas nem todo solo produtivo é saudável. Por quê? Porque você pode ter um solo que está produzindo bem, mas ele está doente. E essa doença só se manifesta diante de uma condição adversa, como, por exemplo, a falta de chuva. Então, o nosso solo, né, o nosso superorganismo, ele pode adoecer. E aí a questão toda, gente, é saber como que o solo, como que está a saúde do meu solo. Meu solo está saudável, meu solo está doente, como é que eu faço esse diagnóstico? Então, aí entra exatamente essa tecnologia que a gente desenvolveu e lançou em 2020, que é a análise biológica do solo, ou a bioanálise de solo, que eu chamo de BioAS, mas também tem muita gente que fala BioAS, não tem problema nenhum, né? E o que aconteceu? Antes dessa tecnologia ser lançada, gente, quando um agricultor mandava uma amostra de solo para o laboratório de solos, basicamente ele só tinha como acessar os aspectos de química e física e a matéria orgânica. A matéria orgânica era a coisa mais próxima da biologia que a gente tinha até então nas nossas análises. Mas, com o lançamento dessa tecnologia, a gente preencheu um grande buraco que tinha nas nossas análises de solo, que era exatamente a ausência do componente biológico. E a biologia, como eu acabei de mostrar para vocês, é a base da saúde do solo. Quanto mais biologia, mais vida, mais atividade enzimática, mais saudável o meu solo. Quanto menos biologia, menos vida, baixa atividade enzimática, mais doente, mais adoecido é o meu solo. E quanto mais adoecido o meu solo, menos produtivo, menos ele tem capacidade de sequestrar carbono, de ciclar nutrientes. Então, tudo correlacionado. Então, o legal dessa história, gente, é que desde 2020, o Brasil está vivendo um novo momento nas nossas análises de solo, porque agora a gente tem a presença do componente bionótico nas nossas análises. E o que é essa bioanálise? É uma análise de solo que consiste em integrar duas enzimas, uma enzima do ciclo do carbono, que chama beta-glicosidase, e a outra do ciclo do enxofre, que chama arilsulfatase, como parte das rotinas de análise de solo. Eu sei que esses nomes, beta-glicosidase, arilsulfatase, são uns nomes assim, meio complicados de falar, mas a gente pode chamar elas pelos apelidos de beta e sulfa, glu e aril, entendeu? Não tem problema. E essa bioanálise de solo, eu falo que para a gente entender melhor, é como se fosse um exame de sangue do solo, porque ela te permite detectar problemas assintomáticos de saúde do solo antes que eles se reflitam nas nossas lavouras. Por exemplo, muitas vezes você vai fazer o exame de sangue, você acha que está tudo bem com você, que você está ótimo, aí você pega o resultado, aparece colesterol alterado, glicose alterada. Quer dizer, você só descobriu que você estava com algum problema porque você fez o exame. Então, é exatamente essa a finalidade da bioanálise, entendeu? Antecipar essas mudanças que estão ocorrendo no solo para que a gente possa agir a tempo. Então, essas enzimas, gente, elas funcionam como se fossem assim, radares, ecossensores, batedores, elas são mais sensíveis que a matéria orgânica, então elas têm condições de falar para a gente se o meu solo está num processo de melhoria ou se ele está num processo de perda de saúde do solo. Então, eu falo que essas enzimas, elas funcionam como se elas fossem assim, mensageiros, entendeu? E elas podem ser mensageiras de boas notícias e de más notícias. E a vantagem dela é exatamente essa sensibilidade, essa capacidade que elas têm de detectar com muito mais antecedência o que está acontecendo no solo, em função das práticas de manejo que a gente está adotando nas nossas lavouras. Bom, gente, resumidamente, para chegar nessa tecnologia, foram mais de 2 décadas de pesquisa. A gente testou essas enzimas com relação a vários indicadores, então elas foram as melhores, por isso que a gente selecionou essas enzimas. E elas têm 2 características muito importantes. É que elas estão relacionadas com a parte com a parte econômica. A gente sabe que solos com alta produtividade são solos que têm alta atividade enzimática. E, ao mesmo tempo, gente, elas estão relacionadas com a parte de matéria orgânica do solo. A matéria orgânica, nos nossos solos tropicais, é o principal componente de fertilidade dos nossos solos. Se a gente perde matéria orgânica, a gente está, invariavelmente, condenando os nossos solos a um processo de degradação. Então, a gente sabe que em áreas que estão sob o mesmo tipo de manejo por vários anos, a gente tem uma relação muito boa das enzimas com a matéria orgânica do solo. Então, esses 2 aspectos são muito importantes. A enzima relacionada com o rendimento de grãos e a enzima relacionada com a matéria orgânica, porque são 2 peças muito importantes do quebra-cabeça, né? O aspecto econômico e o aspecto ambiental. Mas vocês devem estar pensando assim, nossa, mas essa bioanálise são só 2 parâmetros biológicos mesmo, não precisa de fazer mais nada? Não, gente, não precisa. É aquela velha filosofia do menos é mais. Então, o que foi nosso racional para selecionar essas 2 enzimas?
Uma vez que todos os parâmetros microbiológicos apontam para o mesmo sentido, nós selecionamos 2 melhores, porque dessa forma nós vamos ter os indicadores mais eficientes e a análise fica mais barata, né, gente? Imagina se eu fosse fazer uma análise com 10 parâmetros, com 4 parâmetros, entendeu? Ia ser muito mais caro. Então, menos é mais. E hoje, gente, nós temos muitos dados que comprovam para a gente que as enzimas são marcadores de saúde do solo. Ou seja, solos que têm alta atividade enzimática, solos que são biologicamente ativos, são solos que conseguem armazenar mais água, como a gente acabou de ver no exemplo da Fundação Mato Grosso. São solos que têm baixas populações de nematóides. Nematóides é um tipo de parasita que causa doença em plantas. Então, eles são uma grande dor de cabeça hoje nas áreas de grandes lavouras aqui no Brasil. Então, a gente sabe que solos saudáveis têm baixa população desses nematóides. Áreas com solo saudável, gente, tem maior eficiência no uso de nutrientes. A gente consegue produzir mais com menos adubos e muitas vezes a gente consegue produzir os mesmos níveis usando menos adubo. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito importante, né? Você produzir mais usando menos adubo, porque o adubo pesa muito no custo de produção. A gente também sabe que áreas com alta atividade enzimática, que áreas onde o solo está saudável, são áreas que o solo tem um melhor potencial de biorremediação. Ele consegue se desintoxicar mais rapidamente após a aplicação de um pesticida. Então, por exemplo, nós temos dados de pesquisa que mostram que em solos saudáveis, a persistência de 2 inseticidas, a permetrina e a bifentrina, foi metade do tempo do que onde o solo estava doente. O solo doente, que está com a maquinaria biológica comprometida, ele não consegue se desintoxicar rapidamente. Então, fica lá aquele agrotóxico, aquele pesticida armazenado um tempão lá no seu solo, entendeu? E ninguém quer isso, né? Bom, e outra coisa interessante, gente, que hoje a gente tem dados já publicados que mostram que a qualidade nutricional do grão de soja que é produzido numa área de solo saudável é completamente diferente da qualidade nutricional do grão de soja que é produzido numa área onde o solo está doente. No solo saudável, grãos de soja, por exemplo, ele tem mais flavonoide, mais proteína do que a soja que é produzida onde o solo está doente. Então, tem um mantra também que a gente fala, né? Solos saudáveis, plantas saudáveis, pessoas saudáveis, planeta saudável. Então, tudo conectado, né? E hoje também a gente tem muitos dados já mostrando que solos com alta atividade enzimática são solos que são. Isso aí correlaciona muito com a parte de estoque de carbono nos experimentos de longa duração. Então, gente, que eu falo, por essas 2 enzimas, a beta e a sulfa, terem todas essas conexões poderosas dentro do solo, é que elas foram selecionadas como marcadores da saúde do solo, entendeu? Como é que a gente faz esse exame do sangue do solo? Como é que a gente faz essa avaliação? Olha, é muito simples. Basta você coletar a amostra de solo na camada de 0 a 10 centímetros, não é a camada de 0 a 20, como a gente faz normalmente para a parte de química do solo. Para fazer a análise biológica do solo, a camada diagnóstica é 0 a 10, porque é exatamente a camada mais impactada pelas plantas. E as plantas, né, gente, são os seres vivos que conectam o céu com a terra, né? Por meio das plantas que o carbono entra no sistema. Então, tem que ser a camada de 0 a 10, porque é a camada mais impactada pelas plantas. A época de avaliar é após a colheita das lavouras, não é na fase de florescimento. Isso também, gente, é uma coisa muito importante, porque é da mesma forma que você faz o seu exame de sangue. Você não toma café e vai fazer exame de sangue, não é? Você vai em jejum. Então, essa fase de pós-colheita, quando a cultura comercial já foi retirada, é a melhor época para a gente fazer a bioanálise de solo. E aí é sempre importante padronizar. Se você vai fazer um estudo de monitoramento de saúde do solo ao longo do tempo, né? É importante você padronizar, coletar a amostra de solo sempre na mesma época, todo ano. E aí, gente, não adianta nada você só medir as enzimas. Você tem que saber interpretar aqueles valores, né? Não adianta nada você fazer seu exame de sangue, pegar lá o resultado do colesterol. Ah, vamos supor, 90. Ué, mas o que esse número quer dizer? Esse número está alto, está baixo, está adequado? O que isso quer dizer? Então, a gente teve que desenvolver estratégias para poder interpretar esses valores de atividade enzimática. E nós usamos, gente, os mesmos princípios que os colegas da fertilidade de solo utilizam para fazer a calibração do fósforo, do cálcio, do potássio. Nós fizemos curva de resposta dos níveis de atividade enzimática em função do rendimento de grãos das lavouras. O nível de atividade enzimática para atingir 80% desse máximo rendimento de grãos é considerado adequado. O nível de atividade enzimática para atingir 40% do máximo rendimento de grãos é considerado baixo.
E com base nisso aqui, nós geramos tabelas de interpretação e hoje nós temos algoritmos de interpretação que nos permitem definir para cada teor de argila, né, qual que é o valor crítico das enzimas. Então, hoje a gente desenvolveu esses algoritmos de interpretação, né, que em função do teor de argila, avaliam se aquele nível de atividade enzimática está alto, está moderado ou está baixo. Então, é assim que funciona. Hoje, gente, essa tecnologia de bioanálise de solo, esse exame de sangue do solo, está calibrado para as áreas de culturas anuais, tanto na região do Cerrado como no Paraná. Até o final desse ano, a gente está lançando a calibração para a cana, para o café, para as pastagens e para o eucalipto. Mas olha que coisa interessante. Dados de cana, café, pastagem e outros cultivos podem ser submetidos na tecnologia de BioAS, e hoje, com os algoritmos que a gente tem de culturas anuais, funciona muito bem para esses outros tipos de cultivo. Interessante, né? E hoje a gente sabe também que os algoritmos que foram desenvolvidos para o Paraná funcionam muito bem também no Rio Grande do Sul, e o Nordeste usa a interpretação do Cerrado e está funcionando muito bem, gente. A natureza é matemática, viu? Isso é muito interessante. Bom, gente, esse exame de sangue não para só na determinação das duas enzimas, não. O que a gente fez? A gente agregou as duas enzimas, né, como eu falei para vocês, na nossa análise de rotina de solo. Então, hoje nós temos a beta, a sulfa, integradas na nossa análise de solo, e agora a gente consegue, organizando, fazendo um rearranjo na análise de solo, avaliar a capacidade dos nossos solos ciclarem nutrientes, que é a função relacionada às enzimas, como que está a capacidade dos nossos solos armazenar nutrientes, que é a função relacionada com a matéria orgânica e com a CTC, e como que está a capacidade dos nossos solos suprir nutrientes, que é exatamente aquilo que a gente tinha até então nas nossas análises de solo, os componentes de acidez, suprimento de bases, o fósforo. E aí, gente, a gente desenvolveu uma matemática onde a gente dá notas para essas funções. Essas notas variam de 0 até 1. Quanto mais próximo do 1, melhor. Quanto mais próximo do 0, pior. E essas funções aqui, ciclagem, armazenamento e suprimento, elas foram integradas em índices de qualidade de solo. Então, hoje a gente tem o IQS biológico, o IQS químico e o IQS Fertibio. E muitas vezes as pessoas pensam assim, fazer bioanálise é só fazer as enzimas. Não é. Na realidade, a bioanálise completa, ela envolve 12 indicadores, sendo 10 da parte de química e 2 da parte de biologia. E aí, gente, vem uma coisa muito legal que a gente fez aqui no Brasil. Nós calibramos, lembra que eu falei para vocês que a gente usou os mesmos princípios que o pessoal da fertilidade do solo usa? Então, nós calibramos essa tecnologia em relação ao rendimento de grãos e matéria orgânica. Então, todos esses índices de qualidade do solo, toda a pontuação dessas funções são calibradas em relação ao rendimento de grãos, e a gente usa uma escala de cores que vai de 0, de cores que vai do vermelho escuro até o verde escuro. Quanto mais próximo do verde escuro, maior o valor da função, maior a pontuação, melhor está a saúde do meu solo. O contrário é verdadeiro também. Quanto mais próximo do vermelho, menor esse valor, mais doente, mais adoecido está o meu solo. Então, a gente usa um esquema imitando muito o tráfego, né? o semáforo do trânsito, né? Então, do vermelho para o verde. Gente, isso é uma coisa única no mundo. Facilita muito a comunicação visual. Vocês vão ver daqui a pouco eu vou mostrar alguns laudos de bioanálise para vocês. Bom, então, de novo, né? Só reenfatizando aqui, calibramos a tecnologia em relação ao rendimento de grãos e matéria orgânica. E hoje, gente, isso aqui é legal. Olha só, vocês estão vivendo um novo momento na agronomia, sabia? Um novo momento de transição, onde a gente está saindo daquela análise de solo somente baseada no conceito mineralista, alumínio, cálcio, potássio, magnésio, fósforo, para uma análise de solo moderna, onde agora a gente também consegue ver a biologia do solo e consegue saber como é que está a saúde do meu solo. Então, agora, esse aqui, gente, é a cara do laudo da bioanálise. Então, é uma planilha Excel. Nas linhas, a gente tem os diferentes locais da propriedade. Nas colunas, nós temos os níveis de atividade enzimática, os teores de matéria orgânica, o teor de argila daquele solo, os 3 índices de qualidade, o Fertibio, o biológico e o químico, e principalmente, gente, a pontuação das 3 funções: suprimento de nutrientes, armazenamento de nutrientes e ciclagem de nutrientes. Então, eu falo que agora a gente consegue ver como é que está a capacidade do nosso solo funcionar, não só para suprir, mas para armazenar e ciclar nutrientes. Gente, é uma nova visão que vai além do excesso e da falta de nutrientes.
Porque no começo, quando a gente começou a agricultura no Cerrado, essa questão da nutrição de plantas, da fertilidade do solo, era super importante, era o nosso grande gargalo. Nós tínhamos ali os solos mais ácidos do planeta, mais pobres em nutrientes. Então, não adianta, se a química não estiver legal, a biologia não roda. Então, foi necessário, naquele primeiro momento de desenvolvimento de tecnologias para o Cerrado, a gente trabalhar fortemente com a parte de fertilidade química. Então, as tecnologias para corrigir o pH do solo, a calagem, a adubação. Mas só que o tempo foi passando, nossa agricultura foi evoluindo, veio o plantio direto, veio a integração lavoura-pecuária, veio o uso de plantas de cobertura, e hoje a gente está nesse momento onde não é só mais a química do solo, é a química e a biologia. Então, por isso que eu falo, gente, é um momento muito legal esse que a gente está vivendo, é uma coisa única no mundo. E o mais legal, gente, é que com apenas essas duas enzimas, a matéria orgânica e o solo coletado na camada de 0 a 10 centímetros, nós conseguimos falar para os agricultores se o solo dele está saudável, está adoecendo, está doente ou está em recuperação. Então, basicamente, nós temos 5 tipos de laudo de saúde do solo, com base na tecnologia de BioAS, onde a gente define esses laudos usando a pontuação daquelas duas funções que eu falei para vocês. A função das enzimas, que é a função ciclagem de nutrientes, e a função da matéria orgânica, que é a função armazenamento de nutrientes. Quando essas duas funções pontuam lá no alto, opa, solo saudável. Quando eu tenho alta pontuação na função da matéria orgânica e baixa pontuação na função das enzimas, eu tenho um solo, gente, que está começando a adoecer. Se eu tenho pontuação média nas duas, eu tenho um solo no estado intermediário, entendeu? Não está doente, não está saudável. Quando eu tenho um solo doente, eu tenho baixa pontuação nessas duas funções, está todo mundo lá no vermelho. E quando eu tenho um solo em recuperação, eu tenho baixa pontuação na matéria orgânica e alta pontuação na enzima. Está descolado. Por quê? Porque a enzima é mais sensível para detectar as práticas de manejo que o agricultor está utilizando para regenerar, para recuperar o seu solo. Então, são esses 5 tipos de laudo com base na pontuação dessas duas funções. É assim que a gente define qualidade e saúde do solo hoje no Brasil, com base na tecnologia de bioanálise de solo. Tá bom? Bom, então eu falo que são basicamente padrões que a gente encontra na natureza. Se a gente for fazer um gráfico do carbono aqui no eixo Y e da enzima aqui no eixo X, a gente vai ver que o solo saudável ele tem alta pontuação na enzima, alta pontuação na matéria orgânica. Se ele começa a adoecer, a primeira coisa que cai é a enzima, então vai ficar com baixa enzima e alta matéria orgânica, porque a matéria orgânica é mais lentinha, ela demora mais tempo para mudar. A enzima, lembra? O radarzinho, o ecossensor, ela vai na frente. Se esse processo de adoecimento persiste, não só a gente vai ter baixa atividade enzimática, mas também vai ter baixa matéria orgânica. Com o tempo você vai perder matéria orgânica, então você tem um solo doente. E se você pega esse solo doente e começa a regenerar, a recuperar esse solo, que é o que vocês estão fazendo aí como professor, nessa área de pastagem degradada, vocês estão estabelecendo agora esse sistema agroflorestal, né, esse SAF. Então, a primeira coisa que muda quando você começa a regenerar o seu solo é a enzima, é o radarzinho, né? Então, a enzima vai ficar alta e a matéria orgânica fica baixa, porque a matéria orgânica não muda rapidamente, demora um tempão, né? Então, você tem um solo em regeneração, alta enzima e baixa matéria orgânica. E se você continua regenerando, cuidando desse solo, né, ao longo do tempo, ele também vai passar a ter alta matéria orgânica e vai vir para esse quadrante do solo saudável. Então, é um modelo de 4 quadrantes que é fácil da gente entender como é que funciona toda a tecnologia BioAS, padrões que ocorrem na natureza. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo de um laudo da BioAS de um solo saudável. Olha que interessante, gente. Você não precisa nem chegar a esses numerozinhos todos aqui, não. É uma fazenda em Chapadão do Sul, uma fazenda de mais de 1.400 hectares. E o segredo dessa fazenda, para ela estar toda saudável, é que é uma fazenda que trabalha com a integração lavoura-pecuária, que é aquele sistema de manejo onde a gente integra a lavoura, né, com pecuária. Então, tem os animais vão comer na braquiária, né, vão passejar na braquiária, vão estercando toda a área. Isso aí é excelente para a saúde do solo. Então, olha, se a gente pega aqui o histórico dessa área e observa como é que foi o histórico, desde 2015 você vê diversidade de plantas, né? Então, soja, milho com braquiária, soja crotalária, diversidade de plantas. Aqui, gente, eu já tenho um laudo de um solo adoecendo. É como se o agricultor tivesse uma bomba que vai estourar se ele não cuidar. Por que eu sei que o solo está adoecendo? A pontuação das enzimas, que é a função armazenamento, está no verde, e a pontuação... Opa, falei errado. A pontuação da matéria orgânica, que é a função armazenamento, está toda no verde,
E a função das enzimas, que é a função ciclagem, está no vermelho. Então, as enzimas, lembra que elas são mais sensíveis para detectar as mudanças que ocorrem no solo, os nossos radarzinhos? Então, aqui fica claro que o solo está começando a se degradar do ponto de vista biológico. Por isso que eu falei, é como se fosse uma bomba que vai estourar, né? Se não cuidar. Por que estava adoecendo? Se a gente pega o histórico de cultivo dessas áreas, olha, milho clotar lá em 2015, 2016, mas depois só soja algodão, soja algodão, soja algodão, soja. Receita perfeita para adoecer um solo. E aqui eu tenho o laudo de um solo doente. Aqui a bomba estourou. Por que a bomba estourou? Não só a gente perdeu a atividade enzimática, não só a gente perdeu a biologia do solo, mas nós perdemos também, gente, a matéria orgânica. Ninguém quer perder matéria orgânica. Nós queremos o quê? Sequestrar carbono. Então aqui a bomba estourou. Solo doente. E aí, gente, por que eu falo para vocês que é uma nova visão do solo? Está vendo aqui no laudo da BioAS a pontuação da função suprimento? Toda ela no verdinho. Então, vocês vejam, lembra que eu mostrei aquele exemplo lá da Fundação Mato Grosso no início? As áreas eram quimicamente semelhantes, biologicamente distintas. Isso, quando teve a seca, o solo saudável conseguiu superar aquela falta de chuva e o solo doente, não? Aqui é a mesma coisa, ó. As áreas são quimicamente excelentes, mas o solo está doente. E em situações como essa, gente, o que o agricultor fazia? Isso aqui ó, é uma coisa que ocorre em todas as lavouras, viu? A parte de química está excelente, mas quando chega na parte de saúde do solo, não necessariamente. Então, em situações como essa, onde a gente tinha solos doentes, e antes da bioanálise, o agricultor não tinha como saber essa condição de saúde do solo dele, muitas vezes o que o agricultor fazia? Colocava mais adubo, mais pesticidas, ou seja, o remédio certo para a doença errada, gente. Não é com adubo e pesticida que você corrige um problema de saúde do solo. Problema de saúde do solo a gente corrige através de boas práticas de manejo. Não é com adubo e pesticida. E aqui a gente tem o quarto tipo de laudo da bioanálise, que é o laudo da esperança, né? Um solo em recuperação. Por que eu sei que esse solo está em recuperação? Porque a pontuação da função da matéria orgânica está toda no vermelho, o solo degradado, e o agricultor começou a adotar práticas de manejo para regenerar esse solo. As nossas enzimas radares detectam isso com mais rapidez, então elas já estão no verde, né? E enquanto a matéria orgânica está no vermelho. Então, solo em regeneração. Basicamente, vai ser isso aí que vocês vão observar ao longo do tempo no SAF, entendeu? A matéria orgânica vai ficar encalacrada lá embaixo um pouco, as enzimas vão aumentando e com o tempo a matéria orgânica também vai seguindo as enzimas, tá bom? E olha, gente, só para vocês terem uma ideia, porque claro que é importante a gente falar da condição de saúde do solo, mas para o agricultor o aspecto econômico é muito importante, então é bom a gente atrelar essas condições de saúde do solo com a produtividade da soja nessas lavouras. Então, o que eu estou mostrando para vocês, a média dos últimos 4 anos de produtividade de soja nessas diferentes fazendas, e olha que interessante, nas áreas onde o solo estava saudável, a produtividade da soja era muito maior, em média de 4,3 toneladas por hectare. E nas áreas onde o solo estava adoecendo e doente, a produtividade estava em torno de 3,8 toneladas por hectare. Uma diferença, gente, de 600 quilos, que é um número que conversa bem com aquelas 11 sacas de soja que eu falei para vocês lá no início, que o solo saudável era mais produtivo, lembra? Então, e outra coisa interessante, não sei se vocês têm familiaridade com a cultura da soja, mas uma lavoura de soja produzindo 3,8 toneladas por hectare, não está ruim não, está muito boa. Mas poderia estar melhor se o solo tivesse saudável. Então, o agricultor está deixando de ganhar por ter aquele solo doente, aquele solo adoecido, tá bom? E aí, olha, isso é que é interessante que eu falei para vocês, né? Esse exemplo aqui mostra claramente para a gente aquele mantra que eu falei no início, né? Todo solo saudável é produtivo, mas nem todo solo produtivo é saudável. Então, é isso aí. E, novamente, chamando a atenção que nesses 4 tipos de laudo da bioanálise, se a gente compara a pontuação da função suprimento, toda ela no verdinho, mostrando que os solos estavam quimicamente excelentes, mas a saúde do solo era diferente em cada um desses 4 locais, e isso influenciou na produtividade da soja. E também, um aspecto interessante é que quando a gente olha a quantidade de adubo que foi utilizado nessas áreas, a quantidade de fósforo e de potássio, e compara, a gente vê que são muito parecidos. Então, em torno de 80 quilos de P2O5 por hectare e 90 quilos de K2O. Então, gente, se eu estou usando as mesmas quantidades de adubo e eu estou colhendo mais, eu estou tendo o quê? Uma melhor eficiência no uso de nutrientes, que é uma coisa super importante hoje em dia, porque o preço do adubo está muito caro, né, gente? Com essas guerras aí todas de Ucrânia, essas confusão toda, né? Bom, todos esses trabalhos estão publicados, estão na internet, vocês podem entrar aí
na homepage da BioAS, tá bom? Só digitar BioAS Embrapa, já vai dar na homepage, lá tá todos esses trabalhos. E aí eu quero mostrar para vocês como é que funciona na prática. Aqui a gente tem um mapa de uma fazenda. Uma fazenda, gente, 45 mil hectares, imagina, hein? Gigante, né? Cada quadradinho desse aqui tem, em média, em torno de 300 hectares. Bom, o pessoal fez uma análise de BioAS por quadradinho desse, hein, gente? Uma análise de BioAS, viu, professor Rafael, em um talhão de 200, 300 hectares. Olha que interessante, olha o mapa da função suprimento de nutrientes, que é o que a gente tinha até então nas nossas análises de solo. O fósforo, o pH, o cálcio, o potássio, toda a área, toda a fazenda verdinha, uma beleza. Mas quando a gente faz um mapa da saúde do solo, combinando a pontuação das funções ciclagem, que é a função das enzimas, e armazenamento, que é a função da matéria orgânica, a gente vê que a situação é completamente diferente. Solos quimicamente excelentes, mas do ponto de vista biológico comprometidos, com a saúde do solo comprometida. Mais de 40% dessa área estava com solos doentes, 15% com solos adoecendo. E veja que interessante, gente, aqui nas bordas nós temos essas áreas verdinhas, né? Então, sabe o que o agricultor tinha aqui na borda? Por que essas áreas estavam verdinhas? É que aqui ele conseguia fazer integração lavoura-pecuária, aqui que ele conseguia entrar com a braquiária. Então, entrava com a braquiária melhorava a saúde do solo, e por isso que ele está verdinho desse jeito. Bom, ainda bem, né? O professor Rafael me falou que aqui nós temos pessoas que vieram da agricultura familiar. Então, gente, a bioanálise não foi feita só para funcionar nas grandes fazendas, não, viu? Ela funciona também nas pequenas propriedades. Aqui nós temos exemplos de corredores ecológicos. Aqui em Goiás, a gente tem um projeto muito legal de corredores agroecológicos da colega Cíntia Toledo. Então, olha, lá nas áreas dos corredores, a gente vê nitidamente, né, que, por exemplo, aqui, ó, nessa área aqui da dona Marivalda, as áreas de pastagem, o solo estava em recuperação, a matéria orgânica estava baixa, porque era uma área degradada, mas ela começou a cuidar bem dessa pastagem, recuperar, né? Então ficou no verde. Aqui, esse laudo aqui todo vermelho, gente, é uma área de produção de milho para silagem. Então, milho para silagem não tem retorno de resíduo vegetal ao solo. Então, realmente, o solo fica muito doente, né? Então, mostrando para vocês que é uma tecnologia democrática. Funciona tanto em grandes, pequenas propriedades, como em pequenas propriedades. Gente, e eu queria contar para vocês uma história de regeneração nessa aula aqui. Olha só que interessante. Hoje em dia todo mundo fala esse negócio de agricultura regenerativa, né? Eu nem sei o que é o conceito de agricultura regenerativa, mas eu vou contar uma história para vocês muito bonita. É um exemplo emblemático de como o seu solo tem histórias para te contar e de como é importante saber acessar essas memórias, essas histórias que o seu solo tem para te contar. Até estava conversando antes da palestra aqui com o professor Rafael, aquele slide que eu mostrei para vocês do solo com aquele cérebro, né? Então, tudo que a gente faz no solo, a gente fica armazenado. O solo tem memória, o solo guarda tudo que a gente faz com ele. Agora, ele tem histórias para te contar, mas você tem que saber acessar essas histórias que o solo tem para te contar, entendeu? E aí, toda essa história que eu vou contar para vocês agora aconteceu aqui, nesse experimento de longa duração do pessoal da Fundação Mato Grosso, lá em Itiquira, no Mato Grosso. É o CAD de Mato Grosso da Fundação MT. Foi um experimento que iniciou em 2008. Lá são vários tratamentos onde a soja é cultivada em pousio, que é o pior cenário, né? É você plantar só soja. Então, tinha tratamentos onde a soja era cultivada em pousio. Em plantio direto, ou seja, sem revolvimento do solo, e também em plantio convencional, com revolvimento do solo. E aí, vários tratamentos onde a soja era com sucessão e rotação de culturas. Então, soja milheto, soja braquiária, são tratamentos de sucessão. Soja milho, também uma sucessão, é o mais utilizado na nossa região aqui do Cerrado, né? E também vários tratamentos com rotação. Mas olha que interessante, gente. Esse experimento foi iniciado em 2008 e até 2013, 2014, não tinha diferença entre os tratamentos em termos de produtividade da soja, eles produziam praticamente a mesma coisa. E aí, isso já estava gerando um mal-estar muito grande lá dentro da fundação, porque o pessoal já estava até pensando em fechar o experimento. Imagina, você faz um experimento para mostrar a importância de você ter rotação de culturas, diversidade de planta nos sistemas agrícolas, e não dava nada de diferença na produtividade do experimento. Mas aí, lembra que eu já contei para vocês aquela história? Veio o veranico no 7º ano de condução do experimento, e pela primeira vez o pessoal observou que a soja, quando era sucedida por braquiária, ou então nos tratamentos onde tinha rotação de culturas,
foi muito mais tolerante àquele veranico, produziu muito mais do que os tratamentos de soja pousível. Então, é interessante, olha, porque a história desse experimento é assim, ó. Nos primeiros 6 anos, as produtividades entre os tratamentos não diferiam entre si. Quando teve o veranico, os 2 tratamentos onde a soja era cultivada em pousio, tanto soja pousio plantio direto, quanto soja pousio convencional, a produtividade caiu lá para baixo. Beleza, 30 sacos de diferença por hectare. Mas, gente, olha que interessante foi o que aconteceu depois. Depois daquele veranico, os tratamentos onde a soja era cultivada em pousio, tanto em plantio direto como em plantio convencional, nunca mais conseguiram ter os seus níveis de produtividade semelhantes ao dos tratamentos onde tinha rotação em sucessão. Sabe o que aconteceu, gente? Esse solo, que já estava doente, ficou sequelado. Depois daquele veranico lá, depois, vamos supor, né? Nosso exemplo aqui, depois daquela Covid, ele não conseguiu mais se recuperar. Ele ficou sequelado. E aí, o que o pessoal da fundação fez? Lembra que eu falei para vocês que eram 2 tratamentos soja pousio, um em plantio direto e outro em plantio convencional? Eles resolveram regenerar, recuperar aquele tratamento soja pousio sob plantio convencional. E sabe o que eles fizeram para regenerar aquele solo? Deram uma vacina de braquiária. Braquiária, gente, esse capim que a gente usa nas pastagens, que é fantástico para recuperar os solos. Então, o pessoal foi lá e, deu uma vacina de braquiária naquele tratamento de soja pousio plantio convencional. E olha que interessante o que aconteceu depois da vacina de braquiária. A vacina de braquiária foi aplicada no dia 12 de março de 2020, né? Então, e desde então, desde aquela, é um experimento de longa duração, sabe, gente? É um experimento que já dura vários anos. Aí a gente vem acompanhando a regeneração, a recuperação desse solo. Então, olha só o que aconteceu. Eram 2 tratamentos, né? O soja pousio plantio convencional recebeu a vacina de braquiária, então ele é esse laranjadinho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. E o outro, soja pousio, em plantio direto, permaneceu doente. Ninguém vacinou ele, não. Ele continuou lá. Então, olha, aqui eu estou mostrando para vocês os níveis de beta-glicosidase e de arilsulfatase ao longo do tempo, desde a vacina da braquiária em 2020 até o ano passado. A gente vai voltar lá agora esse ano, em 2020 e 2025. Olha o que aconteceu com os níveis de atividade enzimática, gente. Opa. Foram aumentando ano após ano. E sendo que nesses últimos 2 anos, parece que houve uma estabilização. Isso aqui foi o que aconteceu com a beta-glicosidase e também, olha, com a sulfatase é a mesma coisa. Então, gente, olha que interessante. Essa vacina de braquiária foi aplicada em 12 de março de 2020. Essa primeira avaliação aqui de 2020 foi feita em setembro. E já naquela época, a gente já foi vendo que as enzimas já estavam aumentando aqui no tratamento que recebeu a vacina da braquiária. Mostrando como que o solo respondeu a essa vacina, como que essa vacina foi boa para recuperar a saúde dele, e como que as enzimas são sensíveis para detectar essas mudanças que ocorrem em função de mudança no sistema de manejo, né? E aí, por que eu falo que as enzimas são mais sensíveis? Porque nesses 2 tratamentos, se a gente pegar os teores de matéria orgânica, que lembra, era o que a gente tinha até então na nossa análise de solo, que mais se aproximava do componente biológico, se a gente compara os teores de matéria orgânica nessas áreas, o que a gente vê? A gente não vê, porque eles são semelhantes entre os 2 tratamentos. Enquanto que as enzimas, o monitoramento das enzimas, nos permite detectar que o tratamento que recebeu a vacina de braquiária está recuperando ano após ano. Então, isso é uma história de regeneração, entendeu? A gente vê o solo que estava doente se recuperando. O solo que não recebeu a vacina de braquiária, ó, tá aqui, ó, continuou doente, tá vendo? E se a gente pega o laudo da bioanálise, gente, é isso aqui, ó. Antes da recuperação, esse tratamento, que era o soja pousio, estava doente, com baixa pontuação nas enzimas, baixa pontuação na matéria orgânica. Esse aqui é o laudo de 2020 e 2022. Depois que a gente deu a vacina de braquiária, né, no tratamento que está em regeneração, a gente já vê claramente o quê? Que as enzimas estão no verde, a matéria orgânica permanece no amarelo, indicando que a gente tem agora um solo em recuperação. Aquele 4º tipo de laudo da BioAS, lembra? Solo degradado, que a gente entra com prática para regenerar, para melhorar o solo, e as enzimas, os nossos radares, os nossos ecossensores, detectam mais rapidamente. Então, gente, é assim que hoje a gente avalia a saúde do solo nas nossas áreas. Então, aqui só mostrando para vocês que às vezes as pessoas ficam pensando assim, ó, mas se o meu solo está doente, quanto tempo ele leva para recuperar? Então, eu estou comparando aqui o tratamento que levou a vacina de braquiária, que é esse que está em laranja,
com o tratamento, por exemplo, soja braquiária, que é o tratamento mais saudável que tem naquele experimento. Então, por exemplo, com relação a Arius fatase, ó, ainda tem que aumentar muito para chegar até aqui no nível da braquiária. Já com relação à beta-glicosidase, ano passado, na última avaliação que a gente fez, que foi um ano ruim de chuva, o teor de beta-glicosidase no tratamento que recebeu a vacina de braquiária já estava muito próximo do soja braquiária. Então, esse ano agora nós vamos confirmar para ver como é que está essa tendência, entendeu? Então, só para mostrar para vocês como que não é rápido para você regenerar, para você recuperar um solo. E aí, no SAF de vocês, novamente, né, professor, vocês vão ter essa capacidade de monitorar essa regeneração, essa recuperação do seu solo. E quando a gente compara os teores de matéria orgânica no tratamento que recebeu a vacina, do tratamento que não recebeu a vacina em relação à braquiária, a gente vê que aí é que falta, vai demorar muito tempo mesmo para recuperar, né? Então, é fácil degradar, né, gente? Mas recuperar não é fácil. Bom, mas não adianta nada só ficar falando, tá saudável, tá doente, tá recuperação, tá regeneração. Como é que ficou a produtividade? Então, vamos lá, ó. Lembra que o solo tinha ficado encalacrado, que eu falei para vocês? Tinha que ficar sequelado, né? Então, aqui, ó, em 2020, quando a gente deu a vacina de braquiária, o tratamento que recebeu a vacina, já viu que a inclinação dele já começou a mudar? A produtividade dele, já na safra 2021, foi maior do que no tratamento que permaneceu doente. E desde então, gente, esses níveis de produtividade vêm aumentando. Tanto é que na safra 22 e 23 já se equipararam aos dos tratamentos onde tinha rotação e sucessão. Ou seja, gente, aquele solo que estava doente, com relação à produtividade, ele já está equiparado aos dos demais tratamentos onde tinha rotação e sucessão. E você vê que ainda falta muito para a enzima aumentar para chegar lá em cima, né? A mesma coisa com a matéria orgânica. Então, por isso que o meu colega Lorival Vilela, que é um grande pesquisador, que trabalha muito com essa questão de integração lavoura-pecuária, né? Ele falou para mim, realmente, é a melhor vacina para o solo doente é essa braquiária, né? Então, aqui nós temos o nosso solo em regeneração. Mas olha, gente, o que é? Eu gosto muito dessa frase aqui, para a gente pensar um pouco. É uma frase que fala assim, ó, há quem passe pela floresta e só veja a lenha pela fogueira. Então, quer dizer, tem lá a floresta linda, com aquelas árvores maravilhosas, mas tem gente que passa ali e só vê aquele tronco lá queimando na fogueira, fazendo móvel. Então, mas esse não é o nosso caso, né? A gente vê o quê? As árvores, né? Então, quando eu mostro esses gráficos aqui para vocês, na realidade, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu estou mostrando que, através das enzimas, a gente se consegue se comunicar com os nossos solos. Galera, nós estamos entrando agora numa nova era, onde a gente consegue conversar com o solo. Não é conversar de falar, oi, solo, bom dia, como é que você está? Você está bem? Você está se sentindo bem? Não, é um diálogo bioquímico mediado por essas duas enzimas, a beta-glicosidase e a Arius fatase. Então, se esse solo aqui do tratamento soja pousio pudesse falar alguma coisa para você, sabe o que ele ia falar? Ele ia falar assim, ó, nossa, eu estava aqui com a vegetação nativa há milhares, milhões de anos, estava lá com aquela vegetação nativa, armazenando água, ciclando carbono, ciclando nutrientes, sequestrando carbono. Aí você chega, tira a vegetação nativa, passa uma arada em cima de mim, uma grade, acaba com a minha estrutura todinha, coloca calagem, coloca um bando de adubo em mim, vem, planta soja, que é uma planta que eu nunca vi na minha vida, está lá a minha vegetação nativa entrando, quase 16, 20 toneladas de matéria seca por hectare, depois chega essa soja aqui, não dá nem 3, 4 toneladas de matéria seca, pô, você acabou com a minha saúde, eu estou doente, e eu não quero ficar doente, eu quero ser um solo saudável, por quê? Eu quero ser um solo saudável para produzir mais para você, esse bobão, sabia? Para produzir mais para você, para fazer as coisas que um solo tem que fazer na vida dele, que é o quê? Armazenar água, sequestrar carbono. Então, por favor, me ajude, eu quero ficar bom. Então, gente, é isso que esse solo doente falou aqui para o pessoal da Fundação MT. E foi por isso que eles resolveram entrar com a braquiária para melhorar, para mudar essa situação. Vocês entenderam? Então, é um diálogo bioquímico que a gente agora tem com essas duas enzimas, né? Então, é isso aí, ó. E quando a gente faz aquele gráfico que eu mostrei para vocês dos 4 quadrantes, onde a gente coloca as enzimas no eixo X e o carbono orgânico do solo no eixo Y, e vai acompanhando como é que isso aí muda ao longo do tempo, então tá aqui, ó. Em 2016, os tratamentos de soja pousio eram essas duas bolinhas aqui, ó, sempre fazendo a transição entre o quadrante adoecendo e doente. Em 2018, elas estavam no doente. Quando começou a regeneração? Quando entrou a vacina de braquiária, no ano de 2020, tá vendo essa bolinha azul aqui, ó?
é o tratamento que já recebeu a vacina de braquiária. Viu que já no mesmo ano ele já começou a melhorar? Já começou a andar mais aqui para a direita? Então, e aí, ó, em 2021, 2 anos depois da braquiária, ele já estava aqui na transição do quadrante doente para o em recuperação, e em 2022, ó, já estava aqui no quadrante saudável. Então, gente, essa dança das bolinhas é o nosso solo conversando com a gente, entendeu? Diálogo bioquímico com o solo. Olha o cachorro latindo aqui. Então, gente, moral da história é o seguinte: nós queremos ter lavouras produtivas em solos saudáveis e não em solos doentes. Porque um solo doente é um solo, como eu mostrei para vocês, que não tem sustentabilidade, entendeu? Então, a gente realmente tem que batalhar para a gente ter lavouras produtivas em solos saudáveis. E aí eu tenho essa agricultora aqui, o nome dela é Mayra Leles, que ela trabalha muito com planta de cobertura, tem uma fazenda onde ela usa muito planta de cobertura. Está aqui o laudo da bioanálise da fazenda dela, todo no verde, solo saudável. No ano 2022 e 2023, gente, a Mayra conseguiu produzir 100 sacos de soja por hectare na fazenda dela, sem colocar nada de fósforo nem de potássio, simplesmente colhendo os benefícios da ciclagem de nutrientes, né, que ela foi trabalhando ao longo do tempo para construir, através de boas práticas de manejo, principalmente do uso de plantas de cobertura. Então, por isso que eu quero mostrar para vocês, com um solo saudável, é ganha-ganha, entendeu? Não tem como perder. Bom, como é que funciona essa história de bioanálise de solo? A Embrapa hoje está formando uma rede de inovação com laboratórios comerciais. Então, a gente capacita os laboratórios comerciais para fazer esse exame de sangue com excelência para vocês, né? E aí, esses laboratórios têm acesso a uma plataforma web que a Embrapa criou, que é a plataforma que vai fazer a interpretação dos dados de atividade enzimática. Então, a Embrapa interpreta os resultados da análise para vocês. Esse banco de dados, eu estou colocando aqui no início de abril, né? Estava com 51 mil amostras. Agora, no final de maio, nós já estamos batendo aí as 53 mil amostras. É um banco de dados que aumenta a cada dia. E o que acontece? Essa plataforma web que conecta a Embrapa com os laboratórios comerciais, por meio dessa plataforma web, dessa conexão, hoje o Brasil, gente, está construindo o maior banco de dados de saúde do solo do mundo. Nenhum país tem isso. Então, hoje, né, com essa plataforma web, a gente está guardando todos os nossos laudos de BioAS aqui com a gente. Então, esses laboratórios estão espalhados em todo o Brasil. Nós temos, como eu falei para vocês, 33 laboratórios já espalhados em todo o Brasil, fazendo bioanálise de solo. E agora a gente tem como mapear a saúde do solo nos diferentes municípios brasileiros. Então, a gente tem tipo o que a gente chama assim de um placar da saúde do solo, né? Onde a gente conta o número de bioanálises em cada município brasileiro. Os campeões de bioanálise que a gente tem hoje são Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, Rio Verde, em Goiás, e Alto Taquari, no Mato Grosso, com mais de 1.000 amostras, cada um deles. E agora a gente tem dados de bioanálise na maior parte dos municípios brasileiros. Não, na maior parte não, né, gente? 25% dos municípios brasileiros, né? Em torno de 1.407 municípios. Então, tem uma frase em inglês que fala assim, ó, você não pode manejar, você não pode gerenciar aquilo que você não mede. Então, hoje, para fazer um bom gerenciamento da saúde dos nossos solos, a Embrapa está ajudando a gente realmente com esse banco de dados, né, que a gente está formando. E aqui a gente tem um mapa da saúde dos solos brasileiros, utilizando os municípios como unidade de mapeamento. Então, agora a gente consegue ver, olha, quanto, né, em determinado município, qual a porcentagem de amostras que veio daquele município, que o solo está saudável, em recuperação, doente, adoecendo. E com base nesse mapa de saúde do solo, a gente sabe que hoje 67% das amostras no banco de dados constituem amostras de solo saudável em recuperação, 24% adoecendo e 2,5% doente. Gente, então isso aqui é uma coisa estratégica. Por quê? Porque a gente sabe que dado é tudo, né? Você sem dados é apenas mais uma pessoa com opinião, sabia? Então agora a gente tem dados que a gente pode verificar, rastrear, monitorar, né? Para mostrar para o mundo que a gente está fazendo uma agricultura que está deixando 67% dos solos saudáveis em recuperação. É um número muito bom, mas o que a gente quer ter é o quê? É 100% dos nossos solos saudáveis em recuperação, né, gente? Então essa aqui é a mensagem da história. E aí, aquele mapa da saúde do solo que eu mostrei para vocês, que a gente fazia dentro das fazendas, da porteira para dentro, agora nós estamos fazendo com essa geoespacialização do banco de dados da BioAS, nós estamos fazendo isso a nível de estado. Então, aqui, por exemplo, o mapa do Mato Grosso, com relação à função de suprimento de nutrientes,
o mapa da saúde do solo. Então, a gente vê, ó, municípios que estão muito bons do ponto de vista químico, estão comprometidos do ponto de vista da saúde do solo, que nem aquele mapa da fazenda que eu mostrei para vocês, lembra? Então, é isso aí. Ó. Agora, a gente está extrapolando, né? Fazendo esses mapas já a nível de estado, de município. Aqui, por exemplo, do Oeste Baiano, aqui a gente tem um mapa do número de amostras, o mapa da função suprimento, o mapa da saúde do solo. Então, você vê, muitas vezes o município está quimicamente excelente, biologicamente comprometido. E o mais legal, gente, Paraná, né? Mato Grosso do Sul eu não trouxe, viu, gente? Podia ter trazido, né? Não trouxe, desculpa. Mas no Paraná é interessante, porque você vê que o norte do estado é completamente diferente do sul do estado, né? Então, é isso aí, ó. E aí, olha só que legal. E quando a gente pega esses bancos de dados da bioanálise e compara com o banco de dados do IBGE, onde a gente tem a produtividade de soja em cada um dos nossos municípios, e a gente faz essas curvas aqui, ó, essas regressões, né? Colocando a produtividade da soja no eixo Y e a percentagem de solos doentes adoecendo no eixo X, olha o que a gente vê. Que à medida que aumenta a porcentagem de solos doente e adoecendo nos municípios, cai o rendimento de grãos de soja. Gente, olha que isso não é legal? Quer dizer, a mesma coisa que a gente via lá na fazenda, né? Solos doentes produzem menos, solos saudáveis produzem mais. E agora a gente vendo isso a nível de município. Aqui e olha que interessante. Quando a gente pega e faz esse mesmo exercício com a pontuação da função suprimento de nutrientes, que é a função do que a gente já tem então nas nossas análises de solo, olha como é que fica a regressão, olha o R2 da regressão, praticamente não tem relação nenhuma, né? Então, um R2 super não significativo. Então, mostrando, né, como que a produtividade de soja está correlacionando com a saúde do solo e não mais com a química do solo. Então, gente, isso é uma coisa muito disruptiva e muito impactante. Hoje, a gente, com base nesse banco de dados, a gente está vendo que a produtividade... Gente, peraí só um pouquinho. Minha cachorrinha está coisando aqui. A gente está vendo que a produtividade da soja está correlacionando não mais com a química, mas com a saúde do solo. Isso a nível de município e de estado. Usando somente duas enzimas e a matéria orgânica na camada de 0 a 10 centímetros, hein, gente? Agora, você imagina quando esse banco de dados tiver realmente robusto, grande, né? Aqui mostrando essas regressões com a pontuação da função suprimento no Paraná, no Mato Grosso, né? Então, mostrando que isso ocorre em vários estados brasileiros. E aí a moral da história é a seguinte: aquilo que a gente estuda na fertilidade do solo, aquela lei do mínimo, onde a gente tem um barril cheio de água, e você vai perder água por aquele parâmetro que está em menor quantidade, hoje a saúde do solo tem que fazer parte desse barril. Não adianta nada você ter só o fósforo, o cálcio, o potássio, o magnésio, se a saúde do solo estiver ruim. Se a saúde do solo estiver ruim, você vai produzir menos, tá bom? Então, é isso aí. Então, o que eu quero mostrar para vocês, que é uma tecnologia simples, prática, funciona dentro da porteira e fora da porteira, e que a gente consegue medir, rastrear e verificar. E o que você faz depois que você pega o laudo da sua bioanálise? É muito simples. Se o seu solo está saudável, o time que está ganhando você não mexe, então você não precisa fazer nada. Se o seu solo continua naquele caminho, né? Continua naquele caminho virtuoso. Se o seu solo está adoecendo, atenção, você não vai deixar esse processo de adoecimento se refletir, evoluir de tal forma que o solo vai para a UTI, né? Então, você não vai deixar isso acontecer. Se o seu solo está doente, agir com urgência, tirar esse solo da UTI, dar uma vacina de braquiária, vacina de planta de cobertura, né, como vocês estão fazendo aí no SAF, entra no sistema agroflorestal, então, para tirar esse solo da UTI, porque o solo não quer ficar doente. E se o seu solo tiver em recuperação, continuar melhorando. Então, basicamente, gente, é muito simples, não tem nada de complexo nessa tecnologia, tá vendo como é que funciona? Então, é isso aí. Como é que a gente faz para ter um solo saudável? É muito simples, imitar a natureza. A natureza, gente, é a grande pesquisadora desse nosso planeta. Está aqui fazendo pesquisa há 3,8 bilhões de anos. A natureza sabe das coisas. Então, o que é que você tem que ter para imitar a natureza? Diversidade de plantas, fazer rotação de culturas, não revolver o solo. Na natureza não tem ninguém fazendo aração. Planta viva cobrindo o solo o ano inteiro. Planta viva cobrindo o solo o ano inteiro. Palhada, na natureza o solo não fica exposto ao sol. Se possível, ter a presença de animal e árvore, que é a imitação total da natureza, né? O design inteligente. E é assim que a gente vai ter uma agricultura cada vez mais baseada em relações e processos, e não só em produtos. E hoje, a gente tem, assim, entre os sistemas que mais imitam a natureza, nós temos o sistema de integração lavoura-pecuária e os sistemas agroflorestais, tá bom? Bom,
Gente, estou terminando a aula, só queria voltar naquele exemplo que eu mostrei para vocês da Fundação Mato Grosso, que os solos eram quimicamente semelhantes, e aí depois o veranico, o solo saudável, que era o solo com braquiária, produziu muito mais do que o solo doente. Bom, gente, queria dizer para vocês o seguinte: nesse experimento, não foi utilizada nenhuma cultivar tolerante à seca, não foi utilizado nenhum micro-organismo miraculoso para aumentar a tolerância ao estresse hídrico. A única coisa que foi feita nesse experimento aqui foi o quê? Boas práticas de manejo. Na área da soja com braquiária, nós entramos com uma planta de cobertura. Então, gente, esse exemplo é para mostrar para vocês a importância da gente ter uma agricultura feita de processos e não de produtos. E para dar a importância também da gente mudar a cabeça da gente, né? Sistemas agrícolas que mantêm o solo saudável, sistemas agrícolas sustentáveis, são sistemas agrícolas que trabalham alinhados com a natureza, e não contra a natureza, entendeu? Ir contra a natureza é ter só soja, entendeu? Soja com plantio convencional, isso aí é ir contra a natureza, tá bom? E aí eu sempre adoro mostrar essa foto aqui, da nossa querida braquiária, né? Que eu falo assim, essa foto aqui, gente, foi tirada no oeste baiano, que é uma região de solos muito arenosos, uma região muito quente. No final da estação seca, no cerrado, a braquiária estava toda verdinha, o pessoal foi lá e fez uma trincheira no meio do campo, e olha essa cachoeira de raízes, gente. O nome dessa foto é do colega Lorival Vilela, é exatamente isso, cachoeira de raízes. São raízes que chegavam a 4 metros de profundidade. Então, o que eu falo? O solo, sob uma braquiária dessa aqui, ele não tem febre, porque ele não está exposto ao sol. Ele não tem fome, porque essas raízes estão produzindo exudatos radiculares que vão alimentar essas comunidades microbianas. E ele não tem sede, porque essa braquiária melhora a estrutura do solo, e melhorando a estrutura do solo, armazena mais água. É simples assim, gente. É o melhor condicionador que existe. É um condicionador que melhora o seu solo quimicamente, fisicamente e biologicamente. Barato e altamente eficiente. O pessoal fala muito de bioinsumo, né? Mas bioinsumo, gente, não é só aquilo que você compra na prateleira, que você tem que gastar dinheiro. Braquiária é um excelente bioinsumo. Você usa ela na sua propriedade, no seu solo, você vai ter um solo mais produtivo, mais resiliente, né? Solo saudável é o nosso maior aliado, gente. Hoje em dia, com essas mudanças climáticas que estão acontecendo no planeta, com o solo saudável, já vai ser difícil. Sem ele, vai ser impossível, tá bom? Bom, para saber mais sobre essa tecnologia, nós temos cursos na internet que dão certificado. Esse curso aqui, ó, na Escola Enagro, dá certificado. Tem a homepage da tecnologia, basta você digitar bioanálise do solo, você vai lá vai ter o endereço dos laboratórios, todas essas publicações que eu mostrei para vocês, tá bom? Tudo isso aqui vai estar lá no site da tecnologia. E aí, gente, muito importante, né? Tudo isso que eu falei está publicado nas melhores revistas de solo do mundo. Então, é aquela história, né? O sonho pode ser louco, viu, gente? Mas o sonhador tem que ser lúcido. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia tem muita gente assim, que vai na internet, influencer, não sei o quê, não sei o quê, não faz pesquisa, não faz nada e sai falando um monte de coisa por aí, entendeu? Então, pelo menos aqui na pesquisa, tudo que a gente faz é publicado em revista, com revisão pelos pares, tá bom? Tudo isso aí. Ano passado, gente, tudo isso que a gente fez aqui no Brasil, que a gente está fazendo no Brasil, na agricultura tropical brasileira, é tão revolucionário, é tão impactante, que eu e o professor Maurício Querubim fomos convidados pela Sociedade Americana de Ciência do Solo para escrever um livro contando essa história para o mundo. Como que o Brasil foi capaz de pegar aqueles solos do Cerrado ácidos, com baixo teor de nutrientes, e converter nesses solos, nos solos mais saudáveis, mais produtivos do planeta. Então, está tudo aí nesse livro, mostrando para o mundo o que a gente fez aqui no Brasil. E aí, queria terminar dizendo que essa tecnologia vem para empoderar vocês. Porque agora, com a bioanálise, vocês vão poder chegar para o agricultor, para o dono da terra, e mostrar para ele uma nova visão, que vai além daquela questão só de excesso e falta de nutrientes. Agora, quando você pega o laudo da bioanálise e mostra para o agricultor que o solo dele está doente, você pode estar até quimicamente bem, mas está com um componente biológico produtivo, isso é muito importante, porque o agricultor, agora ele vai ficar pensando. É que nem você pegar o seu resultado do seu exame de sangue, e você vai lá e vê que está com colesterol alterado, está com glicose alterada, e você fala assim, né, não vou fazer nada disso, não vou tomar remédio, não vou mudar meu hábito alimentar, não vou fazer exercício, não vou fazer nada. Beleza. Você pode não fazer nada, mas você sabe que lá na frente vai ter consequências. Você pode ter um AVC, você pode ter um diabetes. Então, mesma coisa aqui. Pelo menos agora o agricultor pode mostrar, o agrônomo pode mostrar para o agricultor o que está acontecendo na lavoura, entendeu? Muitas vezes o solo está produtivo, mas o componente biológico está comprometido, que é como eu falei para vocês, é aquela bomba que vai estourar, né? Aquela bomba que está ali só esperando um veranico para, por exemplo, estourar, né? Então, assim, agora vocês têm como conversar, têm como dialogar com o agricultor. Então, por isso que eu falo que é uma tecnologia que veio aqui para empoderar vocês.
E aí eu falo, gente, vocês estão vivendo um momento de agricultura muito legal. Porque hoje a gente sabe da importância da agricultura, né, para produzir comida para o planeta, mas a gente está vendo que a gente pode ter hoje uma agricultura multifuncional. Você pode ter uma lavoura que, além de estar produzindo soja, algodão, milho, também está prestando serviços ambientais, está sequestrando carbono, está armazenando água. Então, hoje, por exemplo, com a bioanálise, a gente já pode ter métricas que vão nos permitir pleitear pagamento de serviço ambiental. Então, é um novo momento na agricultura, entendeu? E, só concluindo já, né, eu acho que é o meu penúltimo slide aqui, avaliar a saúde do solo, gente, realmente era um problema complexo. Tanto é que o Brasil hoje é o único país do mundo que tem esse tipo de análise a nível de rotina, né, de análise de solo. Era um problema complexo, precisava de soluções simples, e essa tecnologia foi desenvolvida, como eu falei para vocês, ao longo de 20 anos, mas ela é simples, gente. Isso é o que eu quero que vocês entendam. É muito simples. 0 a 10 centímetros, 2 enzimas, mais a matéria orgânica. Você consegue falar para o agricultor se o solo dele está saudável, adoecendo, doente ou em recuperação. É simples assim. E aí tem essa frase do nosso grande gênio da humanidade, né? O Leonardo da Vinci, que disse o seguinte: a simplicidade é o último grau da sofisticação. Então, novamente, né? 2 enzimas, mais a matéria orgânica, camada de 0 a 10 centímetros, hoje uma BOS completa, que envolve as 2 enzimas, mais aqueles 10 parâmetros de química do solo que eu mostrei para vocês, custa em torno de R$ 160. Naquele exemplo daquela fazenda gigantona lá, os caras fizeram uma análise em um talhão de 200 hectares. Então, se você pegar R$ 160 e dividir por aqueles 200, você vai ver que o custo realmente é muito baixo, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês terem ficado aqui comigo até agora. E aí, agora eu vou abrir para pergunta. O professor liberou aí 3 perguntas, mas por mim vocês podem fazer muito mais, viu, gente? Vou fechar aqui e vou voltar aqui para a nossa transmissão. E vou parar de apresentar. Pronto. Obrigada, gente. Ieda, parabéns pela fala, muito rica, cheia de exemplos fantásticos para a gente poder refletir sobre a saúde do solo, sobre o solo como um sistema, né, um sistema integrado, dinâmico, das suas propriedades químicas, físicas e biológicas. Eu não sei se você concordaria, mas se a gente fosse atualizar aquela figura da lei do mínimo, do Leibniz, eu acredito que a dimensão biológica, que eu costumo chamar de dimensão matricial, porque é a única que vai condicionar e integrar tanto as propriedades químicas quanto as propriedades físicas do solo, a base do barril é a biológica. Quer dizer, se o nutriente que falta condiciona o crescimento das plantas, se a gente tira a base do barril, a água toda vai embora, e essa base é justamente a dimensão responsável pela atividade biológica, né? Sim, nós temos perguntas aqui. Eu mesmo tenho uma que eu gostaria, né? Na verdade, eu tenho 2, mas tem outros aqui que colocaram também. Vou começar com uma pergunta do doutorando Félix Matias. Ele parabeniza, fala: boa noite, professora, parabéns pela rica reflexão. Uma das perguntas que sempre me coloco é possível produzir em larga escala mantendo a saúde do solo? Como seria essa articulação na prática, né? Você gostaria de responder uma a uma, ou a gente faz blocos e aí você responde em blocos? Pode ser uma. Então tá, fica à vontade para responder essa do Félix. Então, daqui a pouco... Félix, olha que reflexão interessante, né? Então, é possível sim. E hoje o Brasil está mostrando isso para o mundo. Aquele banco de dados da bioanálise hoje, que eu falo que você sem dados é apenas mais uma pessoa com opinião, né? Mostra claramente para a gente que a maior parte dos nossos solos, em torno de 67%, está numa condição de solo saudável ou em recuperação. Isso é demais. Então, isso mostra, sim, que é possível mantendo o solo saudável. E está aí o Brasil, exemplo para o mundo inteiro, né? Com a adoção do plantio direto, mais recentemente com a integração da braquiária dos nossos sistemas de produção. Quando eu ia para... Eu fiz agronomia de 1982 a 1989. Então, não, 1987. Então, gente, meu professor de agronomia, de fitotecnia, ele falava assim: olha, a entrelinha do milho tem que ficar limpinha, você tem que fazer cultivo mecânico, não pode deixar crescer erva daninha, não pode deixar crescer mato. Hoje em dia a gente fala para o agricultor:
planta braquiária no meio do milho. Isso é revolucionário, gente, isso é disruptivo. Então, é possível, sim, fazer uma agricultura em larga escala que preserva a saúde do solo. E tecnologia para fazer isso nós temos. Quem não estiver usando essas tecnologias realmente está para trás. Mas hoje a gente tem como fazer isso no Brasil, sim. E é por isso que a gente realmente assim está atraindo tanta atenção do mundo, né? Para cima da gente, porque a gente realmente está conseguindo, a cada ano que passa, melhorar os nossos níveis de produtividade, apesar de todos esses problemas que a gente tem tido aí com as mudanças climáticas globais, né? Então, isso é uma coisa muito legal. O Brasil tá bem na foto. Excelente, Eda. Inclusive o sistema ILPF, que você comentou aqui um pouco, né? Que é um tema que me interessa bastante. Outra vez eu vou te convidar só para poder falar do ILPF, porque eu acho também um salto revolucionário na agricultura brasileira, né? Assim como o plantio direto representou nos anos 70 e 80, o ILPF também é uma grande conquista, né? E é interessante porque é uma evolução, né, professor? Você vê, quando a gente começou, a química era muito importante. O primordial era consertar a química. Fazer aqueles solos ácidos, corrigir com calagem, entrar com adubação, as variedades de solo melhorar, as variedades de soja melhoradas, adaptadas para as condições tropicais. Aquilo ali era a parte mais premente, mais prioritária da pesquisa. Quando a gente atacou aquilo ali, veio o quê? A questão da matéria orgânica, não dava para ser plantio convencional, tinha que ser plantio direto. Então, adotar o plantio direto nos anos 90 aqui na região dos Cerrados também foi muito disruptivo. Por quê? Porque a gente achava que a gente tinha que revolver o solo. Por que a gente tinha que revolver o solo? Não tem inverno aqui, não tem nada, né? Então, adotar o plantio direto foi muito disruptivo, foi a segunda revolução. Mas também não dá para você fazer plantio direto se você não tiver uma planta de cobertura. E aí a gente passou um bom tempo buscando essas plantas de cobertura entre as leguminosas, que é o que a gente falava, os famosos adubos verdes, né? E no final, quem que vem encaixar dos nossos sistemas de produção? O capim, a braquiária. Então, de novo, foi muito disruptivo, né? Você adotar um capim para melhorar a entrada de carbono no sistema e, com isso, fazer aquela engrenagem rodar, tendo um ambiente biologicamente ativo e produtivo, né? Então, assim, mas é um processo de aprendizagem, né? O que é que a gente vai aprender agora nos próximos anos, né? Então, a gente já sabe que a presença do componente animal no sistema potencializa ainda mais aquilo que a gente tem quando a gente não tem o animal. Então, a integração lavoura-pecuária, quando ela realmente pode ser feita na prática, com a presença do animal, ela é fantástica. A integração lavoura-pecuária-floresta, quando ela pode ser feita, né? A presença do componente arbóreo. Pô, então, assim, é uma agricultura tropical que vai se reinventando, buscando novos arranjos, novas soluções, né? Frente aos desafios que vão surgindo. Mas é tudo um processo de aprendizagem, viu, gente? Nada saiu assim da cachola, né? A gente começou lá onde a gente começou, com aqueles solos ácidos, que ninguém dava nada pelo cerrado, né? Que nem Brapa Cerrado, a gente está fazendo 50 anos, a gente lembra das histórias, né? O pessoal falava assim, cerrado nem dado nem herdado, ninguém queria. O pessoal só queria aquelas terras de cultivo lá do sul e tal. Hoje em dia você vem aqui para o cerrado, quanto está custando um hectare de terra aqui? São os solos mais produtivos do planeta, né? A gente não... no começo a gente tinha aquele complexo patinho feio, né? Ficava, a agricultura da Europa, não sei o quê, as terras roxas lá do Paraná. Hoje em dia, que nada, meu filho. A gente corrige o solo quimicamente, entra com a braquiária, coloca um boi em cima e vamos que vamos. O negócio vai longe. E ajuda a superar um mito de que a pata do boi só compacta o solo, né? Que é um mito que ainda persiste, né? E prova que o agronegócio é capaz de desenvolver tecnologia sustentável no Brasil. E o Brasil é referência no agronegócio sustentável, né? Eu tenho uma pergunta, Eda, eu gostaria de saber se tocou agora no final da sua palestra sobre a questão da amostra, né? Qual que seria recomendável? Aí tem alguma medida perante, sei lá, um talhão de 10 hectares, de 50 hectares, um número X de amostras para bioás para ser feito? Então, eu acho que é assim, questão de bom senso, né? Aquele exemplo daquela fazenda lá, eu acho assim que uma amostra para 200 hectares tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Porque essas grandes fazendas, se a gente for pensar em termos de zona de manejo, o manejo é muito homogêneo. O que é o manejo naquilo ali? Só soja, soja, algodão ou soja, milho, né? Ou então quando entra uma braquiária ali no esquema. Então, assim, essas grandes fazendas, onde o ambiente já está realmente assim muito homogeneizado, eles trabalham com isso aí. Mas claro que eu não vou recomendar uma amostra de solo em 200 hectares, né, gente? Nunca, né?
Então, assim, vamos fazer a amostragem por zona de manejo, entendeu? Então, eu tenho uma fazenda, aqui eu planto soja, milho, aqui eu entro com a braquiária a cada 2 anos, ou aqui eu tenho uma pastagem contínua. Então, você faz a amostragem por zonas de manejo. Para fazer uma amostragem robusta, quanto maior o número de furos, né, de amostra simples para constituir sua amostra composta, é melhor. Eu sempre gosto de recomendar, no mesmo talhão, você dividir o talhão em 3 partes, fazer a amostra composta ali em cada uma daquelas partes, e aí no final você vai ter a média e o desvio padrão, né? Então, se você quiser publicar esse dado, se tem uma tese, né, e tal, fica muito mais fácil. Mas a nível de lavoura, o que a gente recomenda é fazer a amostragem por zona de manejo. Coletar amostras, né, em quantidade suficiente para você ter uma amostra representativa daquela zona de manejo. E no caso da bioanálise, eu não mostrei para vocês, mas quando a gente fala de culturas de linha, que são plantadas em linha, então é sempre importante coletar uma amostra na linha e em pontos equidistantes até metade da linha, para o lado esquerdo e para o lado direito, que você vai ter uma boa representatividade tanto do ambiente linha como do ambiente entrelinha. E se é uma pastagem, não tem linha, não tem entrelinha mesmo, né? Então, quanto maior o número de amostragens para fazer a sua composta, melhor. Tá certo. Basicamente, é o que a gente já faz na física, na química de solo, entendeu? Não muda nada. Mantém a lógica da amostragem tradicional. Só a camada que é de 0 a 10. Exato. Quando a gente amostra de 0 a 20, você pode esquecer. Perde todos os efeitos. Porque realmente a camada mais impactada pelas plantas é 0 a 10. Isso aí também é uma coisa difícil das pessoas entenderem, mas é assim, viu, gente? Se 0 a 10 não vai bem, pode ter certeza que o 60 a 80 também não vai. Então, o processo de melhoria da saúde do solo, ele é de cima para baixo, porque ele é todo modulado pelas plantas, então ele é top-down. Então, se aqui em 0 a 10 não está bem, lá embaixo não vai estar. Tá certo. Pessoal aqui adorando a sua palestra, colocando obrigado, o Guilherme colocou obrigado, Ieda Mendes, agradecemos pela aula e pelos conhecimentos compartilhados. A Sarita colocou muito obrigado, Ieda, palmas. A Juscelene, obrigado, professora Ieda Mendes, excelente palestra sobre saúde do solo. E o Claudemir, excelente palestra, parabéns. Eu também gostaria de te agradecer mais uma vez, Ieda, pelo seu tempo, pela sua oportunidade. O ideal seria que essa palestra fosse presencial, mas o bom dela ser virtual é que fica gravado no nosso canal do YouTube e conforme o tempo vai passando, mais pessoas vão podendo assistir e conhecer essa metodologia, que é, sem sombra de dúvida, um momento muito interessante no período histórico da agricultura brasileira que a gente está vivendo, como você colocou. Então, em nome da UFMS, eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Eu digo muito obrigado pelo seu tempo, pela sua palestra, bem como a todos os alunos que nos assistiram e que nos acompanharam, e os agricultores familiares também que nos acompanharam até aqui. Olha, gente, eu que agradeço muito, viu, professor Rafael? Muito obrigada pela oportunidade. Como eu falei, é muito precioso a gente estar aqui com vocês, mostrando essa nova tecnologia, que vocês vão ser os difusores, os disseminadores, né? Entendam que ela funciona tanto na agricultura familiar como na agricultura de larga escala. Então, o solo saudável ele vale para todo mundo, para o pequeno, para o médio, para o grande. E a mensagem que eu deixo para todo mundo é sempre essa: cola na natureza, gente. Cola na natureza que é sucesso. Quanto mais você, seu sistema agrícola imitar a natureza, mais bem-sucedido você vai ser. Obrigado, viu, pessoal? Um abraço aí para todo mundo. Muito obrigado, Ieda. Um abraço e obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.